é à frente. É, não é? Na cabeça vocês sabem. Fundação de fé. É claro, ali à frente. E a fundação de substância? Não é real, não é plena, se não estiverem juntas. A ideia só não tem valor. A ideia tem que ser materializada. Adju? Não se esqueçam disso. A gente fala que sabe, mas não pratica. Não tem valor nenhum. Não é, Sr. Liberto? Saber o princípio e não praticar, que valor tem? A tia Ju já dizia, que valor tem amar quem vos ama? É fácil. Eu gosto tanto da minha ama o teu inimigo. Pega na tua cruz e segue. Não é uma boa máxima para nós crescermos, para tornarmos daqueles filhos melhorzitos? É difícil. Não basta só pensar. Temos que agir. Vamos falar da família de... Um aplauso, não é? Telemóveis no silêncio, pode ser. Se eu tiver um bocadinho com falta de voz e pedir para ler, ou não acabar a frase, ajudem-me, está bem? Qualquer coisa que se está a fazer aqui hoje é para mudar os nossos antepassados. Acham que os nossos antepassados, quando foram para o mundo espiritual, conseguiram realizar tudo bem? Fizeram grandes realizações. Tiveram o conhecimento que a gente tem hoje, a compreensão. Mas através de nós, através de cada um de nós, eles estão a ficar num nível muito melhor. Adju! Nosso contributo, a nossa presença é vital, fundamental. Não é? Toma, é para ti. Era a bênção para ti. Era uma prenda. Eu disse que quem estivesse à frente tinha uma prenda. Quem é que quer vir para aqui? É abençoado, é do nosso quintal. Ok, vamos tentar desbravar a história. Ver como Deus tem sido um pai amoroso, incansável, à procura de todos os seus filhos, em todas as eras, mas desta em particular, muito especial, na era em que vamos ver e falar um bocadinho sobre Noé. Pode ser? Estejam atentos e vamos explanar um bocadinho a forma como Deus tem feito para poder restaurar. A vontade de Deus na família de Noé, aqui em Gênesis 6,13 diz, ou lê-se, 6,13, Gênesis. Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou ao fim diante de mim, pois ela encheu a terra de violência, vou exterminá-la juntamente com a terra. Está em Gênesis 6,13. E provavelmente todos nós temos um bocadinho, ainda que seja só o sumário, o que aconteceu na família de Noé. Sabemos que houve um dilúvio. Houve um período de tempo, uma preparação, houve 40 dias de dilúvio. Foi ou não foi? Isto é o sumário. Mas para chegarmos a esse ponto, vamos palmilhar todos os detalhes em que Deus realmente escolheu e fez. Anteriormente, na família de Adão e Noé, anteriormente, na família de Adão e Eva, nós tínhamos dito que Noé veio da descendência de Abel. Foi ou não foi? Noé veio na descendência de Abel, que representa o lado do... Alguém sabe quantos anos foi preciso de Adão até Noé? 1600. Deus esperou 1600 anos para encontrar um descendente que veio na linhagem que representava o bem na família de Adão e Eva, na linhagem de Abel. 7. Vamos ver. 7 vem na linhagem de Abel, o lado que representa o bem. E isso é extraordinário. Sobre a fundação do coração leal de Abel, o lado que representa a soberania do bem, demonstrou para com o céu, Deus escolheu 7 para tomar o seu lugar. Dos descendentes de 7, Deus escolheu a família de Noé para substituir a família de Adão e começar um novo capítulo na providência da restauração da sua vontade e do seu ideal. Isto é só para nós percebermos como é que veio.
E Noé foi, de facto, o descendente em que foi preciso esperarmos 10 gerações e 1600 anos desde a altura de Adão. A família de Noé era responsável pelo cumprimento da condição de indemnização para restaurar a fundação de fé e, em seguida, a condição de indemnização para restaurar a fundação substancial. Eles deviam de restaurar por indemnização a fundação para o Messias, que a família de Adão falhara em, e vimos como foi. Então, a figura central escolhida para realizar a fundação de fé foi quem? Na providência da restauração através da família de Noé, Noé era a figura central responsável pela restauração da fundação de fé. E foi pedido a Noé que fizesse algo extraordinário. O que é que foi? Uma arca. Marca qualquer? Com muitos requisitos, com muitos pormenores. Noé teve que fazer, o princípio divino diz, Noé teve que fazer uma oferta que simbolizasse um novo cosmos e que esse novo cosmos, uma nova era, fosse aceitável aos olhos de Deus. A arca tinha que ter quantos andares? 3. Quantos andares? 3. 3 representa o quê? Formação, vestimento e equipamento. Já me posso ir embora. Verdade. Para restaurar as 3 fases que foram destruídas, que foram dominadas por Satanás. E quem é que ficaria na base da barca? Ou da arca? Da barca. Era os animais. No estado de formação. No estádio de crescimento, quem é que ficaria? Era a família. Quantos membros tinha a família E quem é que ficava na terceira fase? Que representava quem? Perfeito. Tenho que agradecer. Estudaram bem a lição. Ju. Depois de receber instruções de Deus, Noé passou 120 anos a construir uma arca. 120 anos é muito tempo. E diz o princípio, suportando toda a espécie de troças da parte do mundo mau e pecador, mas por causa da sua obediência absoluta em Deus, ele fez. Não se sente muito estranho uma montanha. Uma barca numa montanha. Coitadinho, Noé não estava bem da cabeça. Quanta troça. O princípio diz, não sou eu. Eu, meu Deus, eu só tenho que ter respeito por este grande homem. Porque foi na fundação de todos eles que a gente está aqui hoje. Eles são os meus descendentes. Eles também são ele também é o vosso descendente. É, não é? Nosso antepassado. A arca de 3 andares simbolizava o cosmos que fora criado através das 3 etapas do crescimento. 8 membros da família entraram na arca para restaurar e indemnizar os 8 erros dos membros da família de Adão. Também tinha 8 membros. Coincidência, não é? Não há coincidências, mas é assim. Ele tinha 8 membros e era para restaurar a falha da família. 1600 anos depois dos nossos primeiros antepassados, Adão e Eva. Os membros da família representavam toda a humanidade. Os animais na arca representavam toda a que foi dominada por quem? É por isso que todas as coisas anseiam e gemem as dores do parto à espera dos filhos de Deus. Por esta razão, todas as coisas. Quando a arca ficou pronta, Deus julgou a humanidade destruindo o mal com um dilúvio de 40 dias. Com base no número 40, significa um período de tempo para se separar de quem?
Nada é feito à primeira. É sempre com condições incríveis e às vezes que nós nem entendemos. Mas o número 40 foi um período muito importante. É um período muito providencial que se vai ver ao longo das nossas sessões. O que é que significa o número 40 em várias situações. Com base no número 40, tornou-se necessário esforços para separar, para subjugar, erradicar, eliminar Satanás. Na Bíblia, vemos muitos exemplos destes períodos de separação de Satanás. Período de 400 anos de Noé e Abraão, 400 anos de sofrimento dos israelitas no Egito, os seus 40 anos a vaguear no deserto, os 2 jejuns de 40 anos, de 40 dias de Moisés, o período de 40 anos do rei Saul, David, Salomão, o jejum de 40 dias de Elias, a profecia de Jonas e de Nínive, que seria destruído no prazo de 40 dias, o jejum e a oração de 40 dias de Jesus. Número 40 é separar Satanás. São mais do que muitos números 40. Não é coincidência. Adju? Ao construir a arca de acordo com as instruções de Deus e ao obedecer fielmente à sua vontade, durante o dilúvio de 40 dias, Noé cumpriu a condição de indemnização para restaurar apenas a fundação de... É a primeira. A fundação de fé é a base, é a primeira. Foi preciso todas estas preparações para construir a fundação de fé. A primeira. E vamos ver mais um bocadinho. Noé... Deus chamou Noé 10 gerações ou 600 anos muitos depois de Adão. 1600 anos. Noé foi o segundo... Leio? Noé foi o segundo antepassado. Noé trabalhou... Mais? Ele foi chamado perante Deus na sequência da fundação e da lealdade de... Nessa base, mesmo tantíssimos anos depois. Não era um homem justo aos olhos de Deus, por estas razões, ele foi qualificado para fazer oferta simbólica a Deus através da construção da arca que nós já vimos. Isto para a realização da fundação de fé foi necessário estes 6 pontinhos. Ajudem-me a ler todos eles seguidos. Primeiro, Noé, Adão, 10 gerações, 1600 anos. Segundo antepassado da humanidade. Absoluta obediência a Deus. Fundação da lealdade. Jesus segue substituir Abel. Era um homem justo. O objeto para a condição na restauração da fundação de fé. O objeto para a condição através da qual Noé deveria restaurar a fundação de fé era a arca. Era a condição de indemnização para restaurar o cosmos, que havia sido perdido por Satanás devido à queda de Adão, e significava um novo cosmos. Uma arca construída com várias fases, como já falámos e disseram muito bem. Concluída a arca, Deus julgou o mundo através de um dilúvio que durou 40 dias. A finalidade era eliminar a humanidade pecadora, de forma a criar uma família que só se pudesse relacionar com ele. O dilúvio era mesmo para destruir. Incrível! Ficou só uma família. Uma! É o que está ali escrito, não é? O dilúvio diz isso mesmo. Só uma família. Depois, passado 40 dias, através do julgamento de 40 dias, a família de Noé ofereceu a arca de madeira de maneira aceitável perante Deus e restaurou por... Ou seja, Noé, na sua fundação de fé,
na sua obediência e lealdade ao Pai do Céu, Deus, ele foi vitorioso na fundação de fé. Foi ou não foi? Ele não merece um aplauso? E assim a fundação de fé foi restaurada. A base, a mais importante. É como aquela, a fundação de fé é tal, igual como vocês disseram, à frente é o melhor sítio, mas eu estou cá atrás. Temos de ser sérios, não é? Eu acredito, se um famoso cantor cantasse à frente do palco e não está lá atrás, não vem à frente dele. Estamos a falar de formas externas, horizontais. Mas nós temos que ver de um ponto de vista... Também é importante esse ponto de vista ser visto e analisado, mas do ponto de vista vertical temos que mostrar. Não é, Vitor? Ele é muito simpático. Não é só falar, é mostrar. Está tudo bem? Cansados? Não. Hoje não temos cozinheiro, já tinha dito, está bem? Hoje não há comida, hoje é jejum. Jejum também faz bem ao espírito. Não, Jesus não foi para o deserto 40 dias de jejum. Ele morreu? Não foi só Jesus. Muitas figuras foram para o deserto. Agora vamos passar para a outra fundação que é vital, que é fundamental, como preparação para receber o Messias na família de Osman. Na família de? Tão fraquinho. Na família de? Eu só quero ouvir o Osman. Na família de? Não é? Não é? Não é! Não é! Não é, não é, é não é. Eu só não quero ir buscar palitos, está bem? Ok, vamos agora à fundação, que é muito importante, a substância, que é aquilo que Deus tem procurado em todas as eras, em todas as famílias que Ele escolheu. Então vamos lá ver. Um bocadinho mais, ler aqui. Os filhos de Noé, Sem e Cam, deviam ocupar as mesmas posições que é sempre a repetição, respectivamente. Um era o mais novo, o outro era o mais velho. E Deus trabalha sempre com o mais novo. Mania. Os mais velhos tinham paciência. Não pode. Tem que ser o mais novo para inverter o domínio da soberania satânica para a soberania celestial. Ju! Não há outra forma. Não pode haver outra forma. Eu sou mais velho, tu tens que me servir. Eu é que sei tudo. Eu tenho muitos anos de experiência. Vai, fazes tu, limpa tu, arruma tu. Deus é imutável. O seu princípio é imutável. O princípio é imutável. E tem que ser da forma imutável. Não há outra maneira. Ou nós mudamos, ou prolonga-se outra vez as coisas. Então, os dois filhos de Noé, um que representava o mais velho, Sem, Caim, e o Cam que representava Abel. Se tivessem sido bem-sucedidos na oferta substancial, completando a condição de indemnização para remover a natureza caída, eles teriam estabelecido a fundação substancial. E era ou não era extraordinário? Eram só uma família. Já não havia a humanidade, o dilúvio limpou tudo. Era só uma família. Era tão fácil. Parece tão fácil, não é? As nossas famílias são tão pequeninas, não é? É fácil viver lá em casa no reino do céu, na família de cada um? É só a vossa família. A gente pensa que é muito fácil. São 8 pessoas. E se eu estivesse lá no lugar de 100 ou de Cam, será que eu também não fazia o mesmo? São perguntas que a gente tem que pensar. A história para nos ajudar a despertar e perceber se realmente eu sou ou não sou aquele filho que Deus quer que a gente seja. A Bíblia refere que Noé, depois do dilúvio, 40 dias, estava cansadinho, entrou na tenda, tomou uns copinhos, que se calhar também estava calor, estava cansado e também ajudava, não sei, dizem que a Bíblia também ajuda, ou dá uns calores. A verdade é que Noé ficou completamente nu. Foi ou não foi? Coitado, Noé. E ele, coitado, estava nu, é normal. Ai, meu Pai do céu. A gente pensa que isto é tão simples, mas é tão complexo para Deus,
que é intransigente entre o bem e o mal, isto é tudo. Imaginem. Cam, que representava quem? Não. Cam representa quem? Cam representa quem? Cam representa quem? Cam viu o pai nu. Chamou os seus irmãos, viraram as costas e taparam o pai com vergonha da sua nudez. Este que representava o lado de Deus, ao fazer isto, foi buscar os mesmos sentimentos de Satanás quando Adão e Eva comeram do fruto, quando tiveram relação sexual e taparam a sua nudez. Foi reativar toda a invasão de Satanás nesta família, que era a esperança de Deus de realizar e mandar o Messias na família de Noé. Tanto sofrimento. Incrível, não é? Não foi Caim, não foi Sam, foi Cam, representava o lado de Deus. Se fosse Sam, era diferente. Mas este estava do lado que representava Deus. E Deus não pode fazer nada de mãos atadas. Satanás acusou logo. E a fundação da substância que era vital não pôde ser realizada na família de Noé. Por isso, 1600 anos destruídos. Satanás bateu palmas. Ali o princípio divino diz: é mau sentir vergonha da nudez? Tirem a roupa e vou ver. O princípio divino diz não. Mas se alguém ficar nu, vocês ficarem incomodados, vocês herdam, vão repetir o mesmo erro que Adão e Eva tiveram. A gente estamos a rir, mas não é tão fácil, tão bem assim. Incrível, não é? Temos que pensar bem. A gente pensa que sabe mentalmente. Da prática, no aqui, no agora, neste momento, desta forma, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou ser? Será que eu vou ser uma pessoa que representa este lado? E mesmo assim representa este lado e depois falho também, como eles falharam. Eles falharam. Desta forma. Uma forma que ninguém sequer pensava que tinha algum valor para Deus. Mas para Deus tinha todo o valor. Todo este sentimento de cã e de nudez, de cobrir o pai, chamar os irmãos, é que ele chamou. Ou seja, Deus não tinha lado nenhum, o lado do bem não podia usar, e ainda por cima o lado do mal, muito menos, e ele uniu, fundiu e tapou, não é? E Noé estava tão desesperado, estava tão triste, tão desiludido, porque ele sabia tão bem o quanto sofreu durante 120 anos. E em Gênesis 9:25 diz: maldito sejas Canaã, que seja o último dos escravos dos teus irmãos. Isto foi o que Noé disse para o seu filho. Maldito sejas Canaã, que seja o último dos escravos dos seus irmãos. E Deus não pôde assim realizar a providência de mandar o Messias. O que Cã fez, deu a Satanás uma condição para invadir. E imediatamente após a queda de Adão e Eva, cobriu as partes sexuais do seu corpo, o que prova que eles tinham estabelecido uma relação de sangue com Satanás. Ao ver a nudez do seu pai, Cã sentiu a mesma vergonha e o cobriu. Do ponto de vista da providência, Cã sentiu vergonha da nudez do seu pai e, ao induzir os seus irmãos que o cobrisse, admitiu que tinha uma relação forte de sangue com Satanás. Tal como a família de Adão tinha tido. Satanás, que tinha sido afastado pelo julgamento do dilúvio, pôde voltar através do comportamento de Cã, o qual se uniu com ele. Por esta razão, ele foi amaldiçoado. Maldito sejas tu, o último dos escravos dos teus irmãos. E o verei pai, o princípio diz: é pecado sentir vergonha. E o princípio diz: claro que não. Mas isso era se nós fôssemos um. Se tivéssemos a mente e o corpo, não tínhamos vergonha. Se a gente sentir vergonha, a gente antes de começar a conferência perguntei se nós éramos um corpo e mente, se éramos unidos. Foi ou não foi? Eu acredito que todos nós sentiríamos um bocadinho de vergonha. Porque ainda não somos esses seres da perfeita unidade. Faz sentido? Cã não conseguiu manter a posição do segundo filho vitorioso e, como tal, a fundação de substância não pôde ser realizada na família, que era tão pequenina, na família de Noé. E, mais uma vez, a providência vai ter que ser adiada. Será que depois do dilúvio, o que representava o lado do bem não deveria ter uma fé inabalável,
Uma união inquestionável com o seu pai? Se ele tivesse feito o que não o fez, aí a fundação de fé e Deus já tinha enviado o Messias há tanto tempo. Para que Cam ficasse na posição de Abel, ele tinha se unido completo em coração com o pai, não é que tinha feito a oferta simbólica. Vejamos como Deus ajudou Cam a unir-se com Noé. A Bíblia conta que quando Cam viu o pai deitado nu na tenda, ele teve vergonha de Noé, sentiu-se ofendido. Cam despertou os mesmos sentimentos que os irmãos, sem Jafé. Isto foi aquela passagem que eu vos tinha dito. Quando Cam sentiu vergonha da nudez do pai, cobriu uma ação semelhante à de Adão e Eva, que se esconderam e cobriam as partes baixas, ele criou uma condição para Satanás entrar. Logo, o seu ato de sentimento constituíram um pecado. Os mesmos pecados que os nossos primeiros antepassados sentiram. Consequentemente, Cam não conseguiu restaurar por indemnização a posição de Abel, a partir do qual deveria fazer uma oferta substancial. Uma vez que Cam não conseguiu restaurar por indemnização a posição de Abel, a partir do qual deveria fazer a oferta substancial e, consequentemente, estabelecer a fundação substancial, a providência da restauração na família de Noé acabou por... E, mais uma vez, a providência da restauração na família de Noé chegar ao fim com mais um insucesso. Conseguem imaginar como é que era a esperança de Deus neste momento? Naquela família, tantos anos. Só pensem. Mais uma vez, a providência chegar ao fim na família de Noé. Vamos ver como é que Deus continua a sua providência da restauração na família de... Vamos dar um aplauso à família de Abraão. Também no nosso ano passado, nós estamos aqui na fundação de todos eles. O princípio divino vai mostrar como é que eles foram chamados para realizar o desejo da vontade de Deus. Desta vez, com a família de Abraão. Abraão é muito especial porque Deus pôde usá-lo mais do que uma vez, o que é raro. Mas na dispensa da providência de Deus e nos planos originais do Criador, à terceira vez é de vez. É ou não é? Sabemos que é assim. Primeiro Satanás leva, ainda a segunda leva. Quando já não tem uso, é como as pessoas. Pessoas boas, quando estão do lado de Satanás, Satanás usa-as até ao máximo, extorque tudo. Quando elas já não prestam para nada, mesmo para nada, Deus aceita-as de volta. É difícil, não é? Uma pessoa que realmente perceber o coração de Deus, Satanás também está ali ao lado. Muitas das vezes há talentos tão maravilhosos na sociedade que a gente pensa, fogo, se estas pessoas estivessem a fazer alguma coisa por Deus e pela humanidade. Mas não é Satanás que está a usá-los. É só o externo, só o externo. O vertical não existe, não há fundação. A mais importante é a fundação de fé. O que é mais importante? É o que nós vemos ou o que é que nós não vemos? Muitas pessoas pensaram, o Sérgio já bebeu bastante, já está um bocadinho, já bebeu muito, não é? O que nós não vemos é mais importante. Sempre foi. E nós teimamos que a gente vê, está bem o ver é o físico. Mas antes das flores não há a ideia da flor. Quem criou a ideia da flor foi eu. Isto é físico. Mas antes do físico, da forma, da cor, do formato, do tamanho, há uma ideia invisível do Criador. O Criador está em todo lado. Por isso a gente tem que pensar bem naquilo que nós não vemos. Nós não podemos ver os nossos antepassados porque os nossos olhos não perderam essas capacidades. Foi ou não foi? Nós também temos 5 sentidos espirituais. Tal e qual como temos 5 sentidos físicos. Mas perdemos. Houve uma violação, não houve? Os vossos filhos, quando fazem uma asneira qualquer, que vos chateia mesmo muito, vocês não dão um castigozinho assim mais para o de cima? É ou não é? Ou batem palmas. Continuem, façam, estão no bom caminho. Não é verdade. Nós perdemos realmente estes sentidos maravilhosos espirituais
e deixamos de poder relacionar-nos com o nosso Criador, simplesmente. Vamos ver então aqui a família de Abraão na providência da restauração. Como resultado da falta de fé de Cam, na família de Noé e de toda a família dele, e sem sucesso, Deus chamou Abraão para continuar a providência. Para tal, Abraão tinha que estabelecer uma fundação para receber o Messias que a família de Noé não conseguiu realizar. Depois de um período de indemnização, de quantos anos de Noé até Abraão? Deus esperou 400 anos. De Noé até Abraão. Depois de um período de 400 anos, de 10 gerações, após o tempo de Noé, Deus escolheu Abraão para o substituir. Abraão era filho de Tera, um idólatra. Vejam como é que é mesmo assim. E, portanto, era amado por Satanás. Logo, Deus tomou Abraão como indemnização para restaurar o facto de Satanás ter dado de Cam, o segundo filho de Noé. E em Gênesis 15, 5, 7, leu-se: Deus abençoou Abraão, porém dizendo que ele seria uma fonte de bênçãos e que faria dele um grande povo. E conduziu para fora e disse-lhes: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, e se fores capaz de as contar, eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur, na Caldeia, para tomares posse da terra. Isto é uma passagem que mostra que Deus tinha tanta esperança nesta nova figura que ele escolhera, Abraão. Então vamos lá ver quais eram as condições para a fundação de fé, a primeira. Alguém sabe assim muito por alto as condições que eram necessárias para a fundação de fé? Toda a gente tem os olhos abertos? Sim. Abraão tinha de restaurar por indemnização todas as condições dadas anteriormente a Noé, mas que tinham sido perdidas por Satanás devido ao pecado de Cam. Ou seja, Abraão não vai só restaurar Noé. Na verdade, ele vai restaurar todo o período de Abraão outra vez. Satanás lhe dá-lhe tudo. Voltou à estaca de zero. Do zero. Tudo tão difícil. Mas à terceira tentativa, Deus fez coisas extraordinárias. E que vamos analisar. Abraão devia herdar a missão de Noé, por conseguinte a missão de Adão. Neste sentido, ele era responsável por Adão restaurado. Esta nova figura central, Abraão. Tal como Deus havia abençoado Adão e Noé, Deus também abençoou Abraão para criar uma grande nação e para ser uma fonte de... Bênçãos. Então só a mata não chega. Uma fonte de... Bênçãos. Aju! E em Gênesis 12.2-3 lê-se: Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de bênçãos. Então Deus ordenou a Abraão para oferecer uma rola, um carneiro e uma novilha. Novilha ou uma vaca, também dá, não dá? É mais ou menos. Uma novilha é um bovino. Estes eram os objetos para a condição que ele ofereceu para restaurar a fundação de fé. Ou seja, foi pedido. E então nós sabemos que isto eram ofertas simples. Mas não eram ofertas simplesmente só de uma forma que a gente pensa, era só ali uma vaca, um carneiro e uma rola. Não era bem assim. Vamos ver. Era, na verdade, uma rola, um carneiro e tinha que ser feito um altar. Mas não eram qualquer cabra, nem era qualquer vaca, nem carneiro, nem pombo. Deus deu instruções específicas. Deus pediu que sacrificasse uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola ainda novos. Tudo no número 3 para restaurar os períodos invadidos por Satanás. 3 não é uma cabra qualquer. Cabras velhas não estavam lá, não, nem cabras nem vacas. Era com 3 anos. 3 para restaurar os períodos invadidos por Satanás. Estão-se a rir? Está aqui. Não pode estar do outro lado.
Número 3, para separar Satanás. Radicalmente. Incrível, é ou não é incrível? Uau! Estas 3 espécies de ofertas, vejam, o número 3 é tão importante que até a forma qual é o nível que ocupava, lembram-se, o mais pequenino, a base. Muito bem, uma salva palmas para a Dona Milu. Dona Milu, apanha. Dona Céu, apanha. São maracujás abençoados da nossa quintal. São os melhores. Não dá a ninguém, leva para casa. Estas 3 etapas e a novilha representavam o estádio de mais alto, o 3º nível. Mas vamos ver mais um bocadinho que isto é extraordinário. Diz assim, estas 3 espécies de oferta sacrificais eram ofertas requeridas, pedidas por Deus, para restaurar a fundação de fé neste tempo, nesta era e nesta família de Abraão. Elas simbolizavam todas as coisas do cosmos, todas, e que seriam aperfeiçoadas através dos 3 estados de crescimento se elas fossem realizadas com sucesso. Deus pediu a Abraão para sacrificar uma novilha, uma cabra, um carneiro e uma rola e um pombo como símbolos de todo o cosmos que havia sido tudo perdido e dominado por causa da queda. Além disso, esses 3 sacrifícios únicos no mesmo altar tinham como propósito representar e restaurar horizontalmente, verticalmente, todas as 3 gerações da providência vertical, desde Adão, Noé e Abraão. E tinham que fazer o quê? Era só simples. Abraão só tinha que cortar ao meio todas elas. E cortar ao meio significa o quê? Osman. Separar. Cortar ao meio significa metade é mau, metade é bom. É metade, metade. E vamos ver o que é que ganha. É separar o bem do mal. Literalmente. Partilhas ao meio é separar de um lado e do outro. Vamos ver. Era o objeto para restaurar tudo o que a família de Adão devia ter realizado através dos sacrifícios de Caim e Abel. Tal e qual. Nós já vimos e lemos. E um objeto da condição para restaurar tudo o que a família de Noé tentara cumprir através da dispensa da arca, e também sabemos que não pôde conseguir, ou que não conseguiu. Os 3 sacrifícios como completados através das 3 fases, que vocês falarem muito bem. Estes 3 sacrifícios simbolizavam o cosmos completo ou completado através das 3 fases do período de crescimento. E vamos ver as 3 fases e vamos ver qual um deles, a rola, que é o mais pequenino, disse a Dona Milhu e bem, ganhou o maracujá, está na posição da formação. E cada um deles, assim, sucessivamente. Isto era a condição que tinha que ser feita. Porque é que Abraão cortou as ofertas? Diz mais. A divisão da oferta tinha ainda o significado de estabelecer a condição de separar o mundo da soberania do bem e o mundo da soberania do mal. Ou seja, estavam a separar 2 mundos. Já não era só o bem e o mal, era 2 soberanias. Uma que representaria o Pai do Céu, Deus, o Criador, a outra, Satanás, que nós já sabemos. Mas tem mais ainda. Também o derrame do sangue, quando se corta alguém, o derramamento do sangue significaria a eliminação simbólica da relação de sangue de morte que foi herdada através da relação de sangue com Eva, com os nossos primeiros antepassados. Não era só partir aquilo. Aquilo tinha muitos significados. E então, o que é que aconteceu ao nosso campeão, Abraão? Foi vitorioso ou não foi? Não. O que é que aconteceu com Abraão? Ele não foi bom. A Bíblia diz, ele, coitado, provavelmente estava tão cansado, ou então também como bebeu um copito. Fez uma pausa. Não cortou a mais pequenina de todas, a rola. A vaca foi cortada, a cabra foi cortada. A rola, a coisa mais pequenina que era mais fácil. Ficou com pena. Mas isto é o que está na Bíblia.
a oferta do nosso Abraão. Abraão, agora na posição de Adão, deveria restaurar de uma só vez a longa providência que Deus havia conduzido através das 3 gerações providenciais de Adão, formação Noé, em todas estas eras. Isto era o objetivo principal da vinda de Abraão. De restaurar de uma só vez tudo. Agora, o princípio diz, Adão, Noé e Abraão eram pessoas distintas. Eram ou não eram? Mas para Deus eles eram a mesma pessoa. Sabiam? A figura que cada um deles ocupa, eles são todos diferentes. Mas para Deus, a posição deles era a mesma posição, ainda que fossem totalmente diferentes. Um aplauso a esses 3 guerreiros nossos antepassados. Põe que Abraão não cortou a rola em 2, como devia sido, como recebeu a revelação, como recebeu a instrução. Aves de rapina desceram e devoraram os sacrifícios. O que é que significa uma ave de rapina? O que é? Urubu? Não ter cortado a oferta em 2 partes foi análogo, em primeiro lugar, em não ter separado Caim de Abel. A gente pensa que são 2 animais, mas não. Estávamos a separar Caim e Abel e todos aqueles que nós falamos anteriormente. Toda era a separação do tipo Abel e do tipo Caim. Que houvesse uma base onde Deus pudesse se relacionar. Em segundo lugar, representou o fracasso em separar o bem do mal. E, em terceiro lugar, fracassou em cumprir o requisito de Deus em separar simbolicamente as 2 soberanias do bem e do mal. A não divisão da oferta significava a não eliminação do sangue da morte. E isso requeria dizer que a oferta não foi santificada, a oferta não foi aceita e Satanás invadiu. E as aves de rapina representam Satanás, literalmente. E o corvo também não representa? E Deus não podia aceitá-la. Quais foram as consequências do erro nesta oferta simbólica? Quais foram as consequências? Imaginem, depois de Abraão não ter cumprido este requisito destas ofertas, tal e qual como Deus pediu, Deus disse-lhes em Gênesis 15:13: fica desde já a saber que os teus descendentes habitarão como estrangeiros numa terra que não é deles, e serão reduzidos à escravatura e oprimi-los-ão durante 400 anos. Mais um longo período de tempo. De adiamento sem fim. É incrível. Se nós pensarmos o Criador o quanto tem sofrido, sofreu tanto. Tanto. Mas tanto. O seu erro nesta oferta simbolizou a posse de Satanás. Como resultado, os descendentes de Abraão tiveram de sofrer opressões, escravatura durante 400 anos no Egito, e a providência centrada nele foi prolongada por 3 gerações de... Abraão, Isaac e Jacó. Só a Dona Melhor não chega. Vou buscar palitos. Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Isso não vos quer dizer nada. Isto não vos quer dizer nada. Aqui. Abraão é a figura central, é ou não é? Isto não vos quer dizer nada. Não vos faz lembrar filhos de alguém? Alguém que vai ficar na posição de Caim e de Abel, não vos faz lembrar? Filhos de... Um vai ter que representar Caim, um vai ter que representar Abel. A história é sempre a mesma, repete-se. As condições são diferentes.
Para Deus a posição é a mesma. Aju? Então, depois de ter falhado na oferta simbólica, Deus ordenou a Abraão que fizesse uma oferta viva, uma outra oferta viva. Quem é que sabe? Não tenho medo, fala. Nós não sabemos o princípio, nós estamos a partilhar estes conteúdos. Estes são conteúdos oficiais, a gente partilha. Saber é em casa, ler mais, aprofundar e praticar. Isso é o saber o princípio divino é a prática. O resto, na verdade, ele falhou nesta fundação de fé, que era a base. Como era a terceira dispensa, já era a terceira figura central que Deus escolhera, Deus pôde reutilizá-lo de novo e ele pediu uma oferta. Era oferecer Isaac em holocausto, matá-lo. Era ou não era? Não foi fácil. Imagina o que era nós, nessa altura lá. Como é que ia ser? A gente pensa, aqui foi fácil. O princípio diz, mesmo antes de matar Isaac, Abraão já se sentia morto. Porque para um pai sabia que tinha que matar um filho que era a vontade de Deus, imaginem. Sim, filho único. Imaginem como era difícil. Mas vamos ver como Deus tem trabalhado na teia que nós desconhecemos, mas que é extraordinário. E o nosso Pai, por isso, é maravilhoso. Depois do fracasso de Abraão na oferta simbólica, Deus ordenou-lhe que oferecesse Isaac em holocausto, começando assim uma nova providência. E em Gênesis 22:10 afirma: chegados ao sítio que Deus indicara, Abraão levantou um altar, dispôs da lenha, depois, estendendo a mão, agarrou no cutelo para degolar o filho. Com fé absoluta, isto é importante, fé, amor e obediência absoluta. Com fé absoluta, que a gente não compreende, mas aqui foi. Com fé absoluta, Abraão estava decidido a oferecer em holocausto ao seu filho Isaac, que tinha recebido como bênção. E o que aconteceu? Foi morto ou não? Na altura, vocês acham que Isaac também não ajudou a pôr lá uns pauzinhos para fazer uma fogueira? E as crianças, não sei se não sabemos bem a idade, mas quando a gente está a fazer alguma coisa que os filhos não sabem, oh pai, para que estás a fazer isso? Isso para que serve? Não acham que talvez eu tivesse dado na cabeça, oh pai, para que serve? Vamos fazer o quê? O que vai ser a comida hoje? Qual é que vai ser o assado? Qual é o churrasco? Não acham? Nós não sabemos. São questões, as vossas questões são todas meritosas. Estão todas verdadeiras. Nós não estávamos lá. Estamos aqui. Estamos a analisar um bocadinho da história de tanto sofrimento do nosso Criador Pai, que é maravilhoso, grandioso, e nós temos que ajudá-lo melhor na nossa maneira de ser. E diz assim, quando ele estava próximo a pegar no cutelo ou na faca, não sei como é que se chama aquilo, para matá-lo, em Gênesis 22:12 diz, o anjo do Senhor ordenou-lhe e disse, não levantes a mão sobre o menino e não lhes faças mal algum, porque sei agora na verdade que temes a Deus, visto não me teres recusado o teu único. É ou não é extraordinário? Agora sei que me temes. Uau! Uau! Aos olhos de Deus, o sacrifício de Isaac tinha muito mais significado do que ter fé em Abraão. Tinha avançado através das 3 etapas na família de Adão, de Noé, de Abraão. Embora Abraão tivesse falhado na sua oferta simbólica de não cortar a pomba ou a rola, Deus queria que a fundação de fé fosse restaurada na época de Abraão, porque era a terceira tentativa, a terceira dispensa,
onde Satanás não pode invadir. Deus criou todo o mundo, Deus é que fez as regras. E é a terceira vez que Deus criou o seu plano divino que tem que ser realizado. É ou não é extraordinário? Ele precaviu tudo. Menos a queda de Adão e Eva. Responsabilidade humana ninguém pode fazer. A nossa responsabilidade individual ninguém pode fazer por ninguém. Nem o próprio Deus. Ele faz 95, mas eu tenho que fazer 5. Não é? É ou não é? No momento em que Abraão estava prestes a fazer o sacrifício, com fé, com a obediência absoluta de Abraão, não deixou qualquer dúvida, qualquer espaço no coração para ser acusado por Satanás. Um aplauso para Abraão. Muito grande. Mas mais forte para Isaac. Com esta condição, Deus separou Satanás totalmente. Ficou do lado do céu e da ordem de Deus Abraão, e Deus agora podia recuperar tudo o que tinha perdido. Quando em Isaías 22, 12 leu-se, quando Deus disse a Abraão, agora eu sei. E quando ele disse agora eu sei, agora eu sei que partiste uma cadeira, vais pagar. Agora eu sei. Olha, é assim, as nossas cadeiras, eu não vos vejo com isto, vocês sabem. Eu só vejo aqui e não vejo nada. É assim que eu vejo perfeito. Vejo a brilhar. Quando as vossas cadeiras não podem ser confortáveis, isso também é um problema. Estas cadeiras já vêm de Sintra. São cadeiras históricas. Estamos a falar de histórias, cadeiras são históricas. Cadeiras confortáveis, nós não podemos ouvir isto que é tão bonito. Não é? Não podemos perceber. Sabem, na Coreia, quando eu estive na Coreia com o verdadeiro pai, a última vez que eu tive, que ele era vivo, eu tive 16 horas a ouvir sem parar, de crocas. Vocês imaginam que eu estava de crocas? Doía-me aqui por baixo, doía-me aqui. Todos os meus nós doíam. Não podia para lado nenhum, não havia nem de lado, não havia nada. Não havia sequer cadeiras, era no chão. E depois eles diziam assim, levantem-se, façam uma fila, sentam-se. É um espaçozinho, até tocava na frente. 16 horas. Incrível. Porque o nosso corpo ama, ele adora conforto. Coisinhas boas, como o Sr. José diz. Mais um bocadinho, que maravilha. E tu, essa assim, já passou 2 horas, e depois tu está atrasado. O nosso corpo ama conforto. Mas o nosso corpo, para crescer, precisa de alimento que não é esse. É outras condições. Tem que fazer essas condições para crescer o espírito. O espírito só cresce se tivermos condições. Só muita comida é para os lados. Cresce para os lados. Não é bom. Uau! Mas já foi um grande passo, uma grande vitória nesta família. Vamos falar mais um bocadinho? Estão cansados? Ainda falta mais meia hora, mas se for preciso eu vou falar 2. Agora tenho que pôr os óculos. Agora deixe-vos ver. Eu estou a mentir, que eu vejo um bocadinho, está bem? Se alguém fecha os olhos, eu tenho uma pena para quem fechar os olhos. Ok. Vamos lá. A gente também tem que compreender que as coisas não podem ser também tão rigorosas. A gente tem que levar isto a brincar com seriedade, obviamente, com todo o respeito, sem dúvida. Pai do céu, que Ele quer que o Pai do céu declare obediência a todos nós, para que a gente possa entender, cada um no nível que tem, à sua maneira. O objetivo é que sejam meus irmãos, mas acima de tudo serem filhos e filhas com uma piedade inabalável a Deus e ao Pai Celestial. Isso é o mais importante. E se respeitarmos na Irmandade, maravilhoso. Isso é a coisa mais preciosa. Porque teorias dizem até que o inferno está cheio, não é?
Mas nós temos que fazer a diferença. Se quisermos ser aqueles filhos que confortam o coração do pai, o vosso pai e a vossa mãe, quando estão em apuros, têm que confortar ou não? Sim. Devem ou não devem? A todo custo. Um dos mandamentos do Deus, não é o mandamento do homem. Deus deu os mandamentos a esta figura que vamos ver. Foi ou não foi? Não foi. Não. Estou-vos a enganar. Deus, sei. Não faz mal. Estão na minha linha. Isso é o mais importante. Pela primeira vez na história, Deus deu um mandamento ao homem. Quantos eram? 10. Um deles é honrar pai e mãe. É ou não é? Não foi eu que escrevi. Não foi Jesus que escreveu. Não foi o Reverendo Nuno que escreveu. Foi Deus, o Criador, deu 10 mandamentos para toda a humanidade. 10. O primeiro, quem é o primeiro, se lembra? É? Perdão? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, quem é que sabe? O terceiro, Honra pai e mãe. honrar pai e mãe, já tinha dito outro. Não matar. Outro, Não roubar. Não pecar. ok, eu vou ler os mandamentos, é mais fácil. Eu vou ler, está bem? Talvez nos ajude a saber quais são as leis que Deus queria para os seus filhos, para a humanidade. Não é as leis da nação de Portugal nem de país nenhum. É as leis do próprio Criador para nós. Eu vou lê-las. Talvez no nosso coração a gente reflita fogo. Com tão pouca coisinha, éramos tão felizes. Éramos filhos ideais que Deus quis e que quer e que anseia e que deseja para todos os seres vivos, filhos e filhas da humanidade. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando o Papa Francisco veio aqui na jornada em Portugal, sabem qual foi uma máxima dele que eu adorei, eu amei ver, eu já partilhei aqui convosco. Uma máxima que saiu dele, Papa Francisco, na jornada mundial aqui em Portugal. Ele dizia: falem muito com Deus, pouco de vocês e nada dos outros. Extraordinário não é extraordinário. Repitam, falem muito com Deus. Não, eu não estou a ouvir nada. Falem muito com Deus. Só repete o que eu digo. Falem muito com Deus. Pouco de vocês. Nada dos outros. Seriam filhos e filhas ideais. Ádio? Ele está em sintonia com Deus. Não cumprir todas as bênçãos, é verdade, mas isto é um princípio que é inabalável. É o contraditório aos princípios da natureza caída e que nos levou à destruição e ao estado em que nós estamos hoje. Nós podemos falar muito com Deus, ó Pai do céu, isto, ó que maravilha, ó Pai, como é que eu vou ser hoje, como é que vai ser? Podemos falar o que quisermos, muito, cada um usa a vossa técnica. Falar de mim, pouco, mas dos outros, nada, porque o outro, a outra, é filho e filha de Deus. Não é meu, não tem nada a ver comigo. Eu apenas chamo irmão e irmã. E eu não conheço quem são, nem conheço os seus antepassados, nem as suas fundações. Temos de ter muito cuidado com isso. É ou não é? É a inversão do domínio do ponto de vista de Deus. Satanás quer que a gente fale. Eu acho extraordinário. Muita gente fala muitas das vezes, os filhos dos outros, só falam dos filhos dos outros. Falem dos vossos filhos. É dos vossos filhos que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir filhos dos outros. Falem dos vossos filhos. É ou não é? Não se sabe nada. Não sabe. Não sabia. Não, pois não sabia. Satanás camufla, inverteu todo o domínio. Nós temos que falar de nós, com Deus, dos outros nada. Não é, Nuno? Ainda bem que me compreendes. Um aplauso para o Nuno. Vamos avançar mais um bocadinho. Também faz bom fazer estes parentes para nós acordarmos, está bem? Porque a gente às vezes fala muito do outro. Não falem do outro. Não se fala do outro. Está bem? Satanás usa o outro, falar do outro para andarmos neste rebuliço que nunca mais acaba numa bola de neve, entre o bem e o mal, e nós sabemos a providência. Temos que subjugar Satanás a todo o custo. Senão, será sempre teoria e ninguém vai se sentir dentro de vós, ou dentro de nós, naquela plenitude. Ok, Pai do céu, olha, eu vou dormir hoje. Sabes, eu fiz tanta asneira. Mas eu também não desejei mal a ninguém, não falei mal de ninguém. Deixa-me amanhã fazer melhor.
Se me permitires, a vida não é minha, a vida não depende de mim, é ou não é? Temos de ter esta atitude. E garanto-vos a vocês que vão dormir bem. Quando se fala dos outros, não dormem. Têm que dormir mal. Falar dos outros devem dormir mal. É ou não é? Porque não é a vossa responsabilidade falar dos outros. Deus não fala dos outros a ninguém. Então, a não ser que falem de vocês e da família. Aí sim. E a última análise, mesmo assim, na última análise não se fala dos outros. Os outros têm um pai, têm uma mãe, têm uma fundação, têm tudo. E têm mais do que tudo. Deus escolheu como únicos. Não foi aquilo que nós ouvimos hoje. Que Deus criou cada criatura com um aspecto, uma característica única. Que essa característica única não seja falar dos outros. Também pode ser. Há pessoas que têm uma característica única, um defeito único. Falar dos outros, já não é? Há pessoas que só falam dos outros, já não é? Isso não é a característica de Deus, é de Satanás. E nós temos que erradicá-lo, pô-lo longe de nós. Por isso, quando eu vos disse ontem a brincar, vocês achavam que era brincar, mas eu não brinco. Disse, vamos pedir perdão uns aos outros. Lembram-se? Para Satanás não ter força dentro de nós. A nossa mãe, há bem pouco tempo, fez uma condição de perdão e de perdoar todos os pecados nossos do passado. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Incrível, é, não é? Se eu represento, eu também tenho que ter a mesma atitude. Eu não estou aqui a fazer a minha vontade. Tínhamos que perdoar uns aos outros. A gente não faz tudo bem. Eu acho que hoje precisam mais um bocadinho de perdão. Não precisam? De ontem para hoje já fizeram muita coisa. Não fizeram. Vamos avançar mais um bocadinho, está bem? Vamos avançar. Osmar, está tudo bem? Não. Ai, não passo outra cadeira, está bem? Porquê é que vamos avançar mais um bocadinho. Porquê é que Deus voltou a escolher Abraão que lhe pediu que oferecesse Isaac? Vamos ver então agora um bocadinho também. Isto também é sério. O primeiro, o número 3 representa o aperfeiçoamento. Formação, crescimento e aperfeiçoamento, as 3 etapas, visto que na fundação para o Messias, na família de Abraão, era a terceira dispensa. O princípio de Deus requeria que se concluísse neste período. Segundo, Satanás tinha atacado ambos. Ele atacou Adão, atacou o seu filho Caim, corrompendo a família durante 2 gerações. Terceiro, assim, de acordo com o princípio da restauração, por indemnização, Deus podia voltar a escolher Abraão e o seu filho em 2 gerações. Deus podia dar-lhe uma nova oportunidade para fazer uma oferta baseada no mérito acumulado dos corações leais de Abel e de Noé. Abraão, estendendo a mão, agarrou o cutelo para degolar Isaac. Já tínhamos visto, mas o anjo do Senhor gritou do céu, disse-lhes: não levantes a mão sobre o menino e não lhe faças mal algum, porque sei agora que me temes, em Gênesis do 22, 9, 12. Isto foi aquela prova inabalável de fé absoluta. O zelo de Abraão para com a vontade de Deus e as suas ações, levadas a cabo com uma fé, obediência e lealdade absolutas, levou à posição de já ter morto Isaac. No coração do pai já tinha, é como se tivesse morto, antes de saber disto do anjo. Por conseguinte, ele separou Satanás de Isaac por Completo. Porque Abraão foi bem sucedido na sua oferta de Isaac, a providência da restauração na família de Abraão pôde ser continuada através de através do sucesso da oferta de Isaac. Abraão e Isaac tornaram-se inseparáveis na sua fidelidade para com a vontade de Deus. Depois da missão divina passar de Abraão para Isaac, Abraão ofereceu um cordeiro fornecido por Deus como substituto de Isaac. Com efeito, esta foi a oferta simbólica através da qual Isaac restaurou a fundação de fé. Depois do anjo dizer não matarás, havia para lá um cordeiro preso umas silvas e foi esse cordeiro que foi oferecido em holocausto em vez de Isaac nesta condição que era tão importante para a realização da fundação de fé nesta família.
Neste sentido, ao herdar a missão de Abraão, Isaac fez a oferta simbólica e restaurou por indemnização a fundação de... Agora falta a fundação... Com base na fundação de Isaac, estabelecendo a fundação de substância, agora é necessário completar esta, que é aquela que é mais importante. E se completarmos a fundação de substância, a fundação do Messias está em aberto. É, não é? Quando se completa as duas, a fundação para receber o Messias pode ser realizada. Mas vamos ver aqui, porque muitas das vezes nós achamos que percebemos o princípio, mas às vezes o princípio também é contraditório. A Bíblia também é cheia de coisas contraditórias. Mas vamos ver aqui o que o princípio diz. Porquê que será que em Gênesis 25, 23, lê-se porquê que Deus amava o filho Jacó quando ele ainda estava no ventre da sua mãe? Não é problema nenhum. Porquê é que Deus amava Jacó? É ou não é? Mas tem mais. Em Gênesis 25, 26, porque é que Jacó pediu a Esaú que jurasse que lhe venderia o seu direito de primogenitura em troca de um prato de sopa de um prato de lentilhas. E depois em Gênesis 25, 32, 34, porque é que Jacó, com astúcia, enganou seu pai, que já era cego, e recebeu a bênção que era destinada para Esaú. O relato entre a luta de Esaú e Jacó, quando estavam no ventre da mãe, havia relatos quando eles eram no ventre da mãe, já lutavam. Um bocado estranho, não parece? Mas o princípio diz, nesta relação, não era apenas uma relação comum entre dois irmãos a lutarem no ventre. Do ponto de vista vertical, Esaú e Jacó eram a repetição da providência de Caim e... Mas neste caso era com Jacó e Esaú, representando, respectivamente, o bem e o mal. Mas diz mais sobre estas famílias. Em Romanos 9, 11, 13. Deus amava Jacó e odiava Esaú. Incrível, não é? A gente percebe isto. Mas eu diz em Romanos 9, 11, 13. Deus amava Jacó e odiava Esaú. Mas na tentativa de Deus restabelecer a sua vontade e o seu ideal, tinha que fazer duas separações do bem e do mal. É, não é? Sempre foi assim. Vamos ver um bocadinho mais. Quem é que se tinha que unir a quem? Esaú representava que soberania de Satanás, soberania do mal. E como em todas as figuras, um representa o bem, um representa o mal, um representa Caim, que está no lado do mal, o outro representa Abel. Ao fazer a oferta substancial, eles eram responsáveis pelo cumprimento da condição de indemnização para remover a natureza caída e estabelecer a fundação de substância. Remover a natureza caída é separar-se plenamente, totalmente de Satanás. Isto é remover a natureza caída, que parece ser tão difícil. É ou não é difícil? Parece que há remover. Nós removemos a natureza caída facilmente? Mas era fundamental remover a natureza caída. Se Esaú, na fundação, na sua união com Jacó, ele podia remover e estabelecer esta grande vitória que Deus tanto procura e que quer. Antes de Esaú e Jacó poderem fazer a oferta substancial, Jesus tinha que cumprir primeiro uma condição de indemnização para restaurar a posição de Abel.
Na luta para restaurar a primogenitura do filho mais velho, a nível individual, Jacó, inteligentemente, conseguiu de Esaú em troca do quê? Parece ser muito fácil conseguir o direito de primogenitura com um prato de lentilhas. Mas, na verdade, naquele tempo, quem pertencia o direito? A quem pertencia o direito? Aí é que está. Mas ele, sabendo que o pai estava meio atrofiado de cega, a cegueta não percebeu nada, disfarçou-se, disse que era o mais velho e o pai deu-lhe a bênção. Se deu-lhe a bênção, foi ou não foi uma vitória para Deus? Incrível! Mas o irmão mais velho tinha o direito, como é que ele se sente agora? Ai. Ele já está na posição de Caim. Agora, sem direito a nada, imaginem! Incrível. Mas vamos ver mais um bocadinho, está bem? Isto é muito importante. Segundo Jacó, foi para Harã, que representava o mundo satânico, depois de sofrer lá quantos anos? 21 anos de trabalho árduo. Ele restaurou o direito de primogenitura, ganhando a família e riqueza como a sua herança de vida. Mais ainda, Jacó não foi só astuto de recuperar o direito, também de restaurar por indemnização os filhos anos, ele também foi algo muito importante. Ele foi o único até agora que a história relata que ele venceu uma luta com o anjo. O anjo não é só mental, o anjo real, que até deslocou-lhe a coxa, acho eu. Terceiro, Jacó venceu na luta com o anjo no vale de Jacó, restaurando assim o domínio sobre... Não eram os homens que deveriam ter, os filhos originais de Deus não deviam ter domínio sobre todas as coisas, incluindo os anjos? Nunca tivemos. Foi a primeira vitória, foi de Jacó ao ser vitorioso nesta luta com o anjo. Mesmo que ele tivesse ficado um bocadinho descontrolado. É ou não é? Porque não há outros relatos, não existe. Assim, Jacó restaurou por indemnização a posição de quem? Então, Jacó estava naquela posição onde Deus agora pode trabalhar. É ou não é? Então, sobre Jacó, há alguns pontos muito importantes a termos em atenção. Jacó, com sabedoria e astúcia, jovem, estou-te a ver. Com sabedoria e astúcia, Jacó tomou o direito de primogenitura do seu irmão mais velho, Esaú, comprando com um prato de sopa e lentilhas. Isto está em Gênesis 25, 33, 34. Segundo, Jacó, em segundo lugar, passando por este período de 21 anos a trabalhar no mundo com o seu tio Labão, com 21 anos, ele restaurou todo o mundo satânico para o lado de Deus. Mas também há um terceiro lugar. Depois destes 21 anos, Jacó cumpriu, nesta vitoriosa luta com os anjos, o domínio sobre todas as coisas, incluindo o mundo angélico. Harã, a terra prometida de Canaã, Jacó teve que lutar com anjos no vale de Jacó e venceu. Com esta vitória, Jacó restaurou o domínio do homem sobre os anjos. Ao restaurar o domínio sobre si próprio, sobre a família, sobre a criação e principalmente sobre os anjos, Jacó realizou condição pelas quais Deus o pôde aceitar. Isto é, Jacó realizou as condições necessárias para herdar a fundação de fé vertical que Isaac tinha estabelecido e assim restaurou por indemnização a posição de Abel e converteu-se na figura central para a fundação de substância. Esaú, o filho, que se encontrava na posição de amar Jacó, que se encontrava na posição de Abel, tudo por posições. Em segundo lugar, Esaú deveria aceitar Jacó como seu mediador. Em terceiro lugar, Esaú deveria obedecer e submeter-se a Jacó e aceitar o domínio de Jacó. Em quarto lugar,
Esaú devia de ficar numa posição de multiplicar e expandir o bem, herdando a bondade que Jacó tinha recebido com a bênção de Deus. E então, parando agora na história, o que é que aconteceu quando acabou todas essas histórias? Jacó e Esaú tinham que se encontrar. Era ou não era? Encontraram-se? Correu bem o encontro? O que é que vocês acham? Jacó foi um bocadinho esperto. Para o lado de Deus foi esperto. Um bocadinho malandro. Mas Deus precisa de malandrinhos espertos. Ah, Ju? Precisa? Eu não tenho irmão. Deus precisa. Usem. Se for para derrotar Satanás, que a malandrice vá à frente dele. É, não é? Não tem mal. Temos que lutar. Então Esaú sabia que fez o que fez. E teria que encontrar o seu irmão. Ele estava muito preocupado com o reencontro deste irmão. Não é, São João? O irmão mais novo vai ver o irmão mais velho, está cheio de conhecimento, cheio de rádio, que é tudo que era dele. Imaginem aquele encontro, como é que ia ser. Imaginem. Vamos ver o que o princípio diz sobre isto. É melhor do que eu, não é? Vamos ler. Os esforços de Jacó para levar a Esaú, ou para ir ter com Esaú, foram dolorosos. Repitam, dolorosos. Nuno, apanha. Doloroso. Doloroso. Os esforços de... É para lá para casa. Ser abençoado. Tem todas as figuras da província aí dentro. Os esforços de Jacó para levar a Esaú e recebê-los no seu regresso e submeter-se de livre vontade foram muito dolorosos. Mesmo quando Jacó estava a caminho deste reencontro deste irmão, porque isto é a vontade de Deus, e já é um irmão, um representava uma soberania e outra, e eles tinham que se encontrar. Estava em causa a fundação de fé. Mesmo quando Jacó estava a caminho de regresso de Arã para Canaã, Esaú ainda guardava ressentimentos contra este malandrinho irmão Jacó. Tinha ressentimentos. Porquê? Porque ele tirou-lhe o direito da bênção, da primogenitura. Por isso Esaú levou um exército de 400 homens para ir ao encontro de Jacó. Quando Jacó teve conhecimento disso, orou a Deus e fez tudo o que era possível. Ele não sabia se ia viver, não sabia se ia morrer. Ele sabia o que tinha feito, mas ele sabia que representava ao lado de Deus e Jacó estava determinado a tudo. E para perceber isto, Jacó dizia para consigo mesmo, isto está escrito em Gênesis 32:20, posso apaziguá-lo com este presente que me precede e depois comparecerei diante dele, talvez me faça bom acolhimento. Sem resolutância, era a vontade, era a luta de Deus e de Satanás ali. Sem resolutância, enviou à sua frente como presente para Esaú mais de 500 animais que tenha ganho neste período de tempo, de 21 anos. 500 é muito. Que ele ganhara como recompensa pelo seu trabalho árduo em Arã. Jacó preparou também outro plano alternativo, dividindo pessoas e gado em 2 grupos, a fim de poder separar-se e escapar a algum ataque que viesse de Esaú. Isto está em Gênesis 32, 7.8. Quando estava prestes a encontrar-se com Esaú, imagina o coração daqueles irmãos. Imaginem, está quase, é quase, imaginem. Está a chegar a hora de almoçar, não é? Quando estava prestes a encontrar-se com Esaú, colocou deliberadamente a sua mulher amada e o seu filho na última filha. Para que se estivessem preparados, se houvesse alguma coisa, terem tempo de escapar. E em Gênesis 32:2, leu-se: passou diante deles, prostrou-se por 7 vezes no chão, antes de se aproximar
do seu irmão. Humilhou-se muito perante ele, dizendo a Esaú, Jacó diz a Esaú, o que representa o lado de Deus diz para o que representa o lado do bem. O que representa o lado do bem diz para o que representa o lado do mal. Seu irmão mais velho diz assim, em Gênesis 33:10, diz Jacó para Esaú, pois olhei para a tua face como se olha para a face de Deus, e tu recebeste bem. Jacó fez o seu melhor, nós não compreendemos, para cumprir a vontade de Deus e mudar o coração de ódio, que era com certeza um coração grande, atroz de ódio, diz o que representava todo o mundo de maldade de Satanás. Esaú deixou-se tocar por tantos esforços, com tanta sinceridade da parte de Jacó. E Esaú desejou as boas-vindas. Vitória. O mal deseja as boas-vindas. E Gênesis 33:4 leu-se. Esaú correu ao seu encontro, abraçou, atirou-se ao seu pescoço, beijou. E ambos choraram. Uma vez que Esaú amou Jacó e o acolheu no seu regresso, não obstante o facto de este lhe ter tirado o direito de primogenitura, a condição de indemnização para eliminar a natureza caída foi totalmente realizada, totalmente cumprida. A vitória de Jacó não foi apenas uma vitória individual. Ele foi a primeira pessoa que obteve uma vitória para o lado de Deus. Ao vencer o anjo no caminho de Arã para Canaã, Jacó estabeleceu a condição de indemnização para restaurar o domínio e pôr a ordem do domínio do homem sobre os anjos. Em virtude desta vitória, foi dado o nome de Israel, escolhido como a base para a formação do povo eleito, o povo escolhido, e em Gênesis 35:11 leu-se, e Deus disse, eu sou o Deus do teu pai, o Deus do teu Abraão, de Isaac e de Jacó. Que significa, a vontade de Deus para Abraão foi cumprida em Isaac e por Jacó. E do ponto de vista da providência de Deus, estas 3 gerações são consideradas uma só geração. Jacó conseguiu a condição de indemnização para eliminar a natureza caída, e esta foi a primeira vez do lado de Deus em que Abel conseguiu submeter Satanás, Caim, Satanás ao lado de Deus. A primeira vez. Foi ou não foi? Não merece um aplauso a estas figuras centrais. Foi a primeira vez e a terceira vez do lado de Deus em que Abel conseguiu submeter através do amor de dar o lado de Satanás. Caim se submeteu, rendiu-se ali. Foi extraordinário. E por causa disto e deste ponto, Jacó, o curso de Jacó, tornou-se um modelo. Tornou-se um modelo para subjugar Satanás, e este modelo foi seguido por todos aqueles que vieram depois dele, para todos os profetas que tiveram que seguir o mesmo modelo, assim como para todo o povo de Israel. Isto, o modelo de Jacó, é o modelo para toda a humanidade.
filho mais velho tem tanta razão, tem tanto conhecimento. Tem que saber amar, tem que saber apoiar. E juntos Deus vai abraçá-los. Chorar muito. Quando Esaú abriu os braços e recebeu o casamento de Jacó, eles puderam cumprir a condição de indemnização para remover a natureza caída. Ou seja, este foi o primeiro registro vitorioso de Deus, em que o mal se une ao bem e são vitoriosos e oferecem vitória ao Pai do Céu. Já tinha tantos milhares de anos perdidos, adiados, sem conta. E desta forma, com este gesto, ele pôde realmente remover estes aspectos da natureza caída. A sua vitória restaurou por indemnização horizontalmente numa família um longo curso vertical da história em que Deus tinha vindo a trabalhar para restaurar esta fundação substancial desde a família de Adão. Com esta grande vitória, finalmente foi estabelecida a fundação para o Messias vir na família de Isaac. É ou não é extraordinário? Merece ou não merece um aplauso mais forte de todos? No entanto, no tempo de Abraão, as pessoas caídas já tinham construído nações satânicas que podiam facilmente dominar a família de Abraão. Assim, o Messias não podia ter vindo nessa fundação e dessa forma assim segura. Apesar desta vitória, desta fundação vitoriosa, era necessário uma fundação de um Estado soberano para enfrentar as nações do mundo satânico. Assim, Jacó, a família de Jacó, entrou no Egito sentada em José e afrontou os 400 anos do curso de indemnização, tentando construir a fundação nacional para o Messias. Esta fundação a nível nacional foi realizada. Assim, sentada em Isaac, foi prolongada a providência através de Jacó. Jacó, a figura central que estabeleceu a fundação para o Messias, na família de Isaac, era responsável pelo pecado de Abraão. Devia, por isso, começar também um curso de indemnização para realizar a nível nacional a vontade de Deus que havia sido confiada em Isaac. Por conseguinte, tal como acontecera com Abraão e Isaac, Deus passou a olhar para Abraão, Isaac e Jacó como sendo a única pessoa relativamente à sua vontade, embora fossem... Três pessoas diferentes. Estamos quase a almoçar. Vamos ler vamos ler aqui. Por conseguinte... Tal como acontecera com Abraão e Isaac, Deus passou a olhar para Abraão, Isaac e Jacó como sendo uma única pessoa relativamente à sua vontade, embora fossem três pessoas diferentes. Às vezes temos a tendência assim, ele não é o verdadeiro pai. Não. Não é a verdadeira mãe. Não. Isaac não é Jacó. Não. Abraão não é Isaac. Não. Nenhum deles é ninguém. Mas a posição que eles ocupam isto é o princípio. Não é? Eu não sou o verdadeiro pai, eu sou a verdadeira mãe. Mas represento. A posição para Deus trabalhar é a mesma. Isto é princípio. Voltem às origens, estudem o princípio. Leiam. Isto é um semeio. Isto é um esqueleto. Isto é um esqueleto. Isto é nada. Isto é o mínimo. Isto é muito pouco o que eu estou a dizer. Estou a dizer quase nada. Agora tem o preto, completa um esqueleto com a carne toda e vocês vão ver o que é que o princípio divino diz. Mas já há alguma coisa para entendermos que muitas das vezes agimos numa soberania que não tem a ver com Deus. Mas afirmamos que é Deus. Quando na verdade é Satanás. E Satanás é isso que quer. Ele faz um festim. A toda a hora. Pica. Fala-se muito de Deus, pouco dos outros. Pouco de mim, nada dos outros. Cada um tem a missão que tem. Ju? Faz sentido? Faz sentido? Faz. Ok. Para a realização da vontade de Deus, todos eles é a mesma pessoa, têm o mesmo valor para Deus. Mesmo que sejam pessoas diferentes. Ju!
Jacó venceu o indivíduo, como indivíduo, na luta com Esaú para ganhar o direito ao seu sumário de primogenitura. Ele entrou em Harã, como viram, e venceu também e recuperou a família durante 21 anos. Teve uma vitória fabulosa, a primeira, a única registada com o anjo, restaurou o domínio sobre os anjos. Por isso ele recebeu o nome de Israel, significando o facto de ter definido o caminho e lançado as bases sobre os quais o povo seria escolhido. Quando regressou a Canaã após as vitórias, Jacó realizou as condições de indemnização para remover a natureza caída neste encontro extraordinário com o seu irmão. Jacó completou assim vitoriosamente o curso modelo para trazer Satanás à... Vamos ler isto com força e vamos almoçar. Jacó completou assim vitoriosamente o modelo para trazer Satanás à submissão. Estava para rir agora, Satanás um bocadinho, não dava? Satanás aqui foi mesmo rendido, literalmente, pelo Filho de Deus. Uau! Não é bom? Irmãos e irmãs, agradeço de coração o facto de me terem ouvido. Vamos almoçar. Obrigado.